Bom dia, povo precioso, bom dia, família da fé, que a paz do nosso Deus esteja nos nossos corações nesse dia que se inicia. Deitei-me e levantei-me porque o Senhor me sustentou, e o que continua nos sustentando é a palavra de Deus e a oração. Por isso nós estamos indo à oração do dia, à palavra da fé. Vamos nos alimentar, porque temos a certeza que fortalecidos no Senhor nós somos mais do que vencedores. Hoje a palavra está em Apocalipse, capítulo de número 7, ou 14, o verso de número 7, que vai falar para nós: temei a Deus e dai-lhe glória. Olha só, temei a Deus e dai-lhe glória. Eu quero falar um pouco sobre o temor a Deus. O que é temor a Deus? É o reconhecimento de quem Deus é o reconhecimento do que Deus faz. Quando nós temos e chegamos ao conhecimento de quem Deus é e do que Deus faz, nós somos levados a servi-lo com temor. Isso está em Hebreus capítulo 12 e o verso de número 29, quando depois de eles terem conhecimento de quem é Deus, a exortação é: portanto, sirvamos a Deus com temor e reverência, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Olha só, nós devemos temê-lo pelo que ele é e pelo que ele faz. E o que Deus é? A Bíblia diz que Deus é o Todo-Poderoso. Nós servimos a um Deus todo-poderoso. E esse poder de Deus, ele é visto na criação. A criação revela a glória de Deus. O Salmo 19 e o verso 1 vai dizer para nós isso. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento a obra das suas mãos. E aí, por causa da glória de Deus e do seu poder manifestado na criação, nos é dado uma ordem, um mandamento. Salmo 33, o verso 8 diz: temam toda a terra ao Senhor, temam todos os moradores do mundo, porque falou e logo tudo apareceu, mandou e tudo se criou. O apóstolo Paulo, falando sobre essa questão do poder de Deus ser visto na criação, vai dizer para nós em Romanos 1 e o verso 20: porque o seu eterno poder e a sua divindade se entende, claramente se veem pelas coisas que foram criadas. Olha que interessante. Nós reconhecemos o poder de Deus ao entender toda essa estrutura, toda essa criação, toda essa magnitude, essa grandeza. Jó foi chamado por Deus para reconhecer o seu poder, a sua sabedoria, a sua glória. Lá em Jó 42, quando Deus, respondendo a Jó, Deus ele mostra a criação. E aí Jó, ele declara que ele se humilhou e se prostrou no pó e na cinza por reconhecer a grandeza e o poder de Deus. Nós, neste momento, não vemos toda a criação prostrada diante de Deus. Pelo contrário, nesse tempo agora, presta atenção nisso, nesse tempo agora, a criação está em rebeldia contra Deus. 1 de João, capítulo de número 5 e o número 19 vai dizer que o mundo jaz no maligno. Então, por isso que nós vemos o mundo nesse momento lutando contra Deus, o mundo nesse momento sendo inimigo de Deus. Poderíamos citar aqui muitas palavras, muitos textos das Escrituras falando a esse respeito. Mas o Salmo de número 2 vai mostrar para nós de uma forma bem clara sobre as nações, os governantes e os homens se levantando contra o Filho de Deus, se levantando contra o próprio Deus e querendo pelejar, lutar contra Deus. A Bíblia fala no Salmo de número 2 que em breve o Filho de Deus se levantará e subjugará as nações e subjugará os homens e tomará o poder que a ele pertence. Isso está no Salmo 2. Em Filipenses vai falar para nós no capítulo de número 3 sobre o poder que o Senhor tem de sujeitar a si todas as coisas. Então, em breve, Jesus voltará. E o que está nas mãos do maligno e os que lutam contra Deus, os que são contrários a Deus, esses perecerão. Por quê? Porque Deus tem todo o poder. E Ele deu esse poder ao seu Filho e deu ao seu Filho o direito de se tornar juiz. E deu ao seu Filho toda a glória, todo o louvor, toda a honra, entregando a ele os reinos desse mundo. É o que está escrito para nós em Filipenses capítulo 2. Vai dizer para nós que Deus o exaltou soberanamente
e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então note, Jesus, quando ressuscita de entre os mortos, ele declara dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Em breve, Jesus voltará com poder e grande glória, diz as Escrituras. E em Apocalipse 11, o verso de número 15, os reinos desse mundo passarão a ser do Senhor e do seu Cristo, e eles reinarão para sempre. Então note, neste momento o mundo está em inimizade contra Deus, não está sujeito ao poder de Deus e em reconhecê-lo, em temê-lo. Mas Apocalipse 14, o verso 7, falando sobre esse tempo de juízo, esse tempo que o poder de Deus vai tomar o que lhe pertence, Apocalipse 14, 7 diz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vindo são os seus juízos. Então nós devemos temer a Deus, por quê? Porque dele é todo o poder. Dele é todo o poder. Devemos temer a Deus por quê? Porque Deus é santo. O nosso Deus é um Deus santo. E a Bíblia vai falar sobre a santidade de Deus quando Isaías, ao reconhecê-la, ele teme ao Senhor. Isaías capítulo 6, a partir do verso 1, ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor dos exércitos assentado sobre um alto e sublime trono. E ele começa a descrever, a glória dele enchia o templo. Os serafins voavam sobre ele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, clamando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então ele diz que quando ele tem essa visão, ele mesmo declara: ai de mim que vou perecer, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E as Escrituras vai falar para nós que porque ele temeu ao Senhor, o Senhor veio até a ele, o perdoou, o justificou e o chamou para a missão, para a obra que ele tinha na sua vida. Temer a Deus, por quê? Porque Deus é santo. Se nós quisermos compreender a santidade de Deus, nós devemos olhar para Jesus na cruz. Quando Jesus morre naquela cruz, as Escrituras falam para nós em Isaías 53 que ele estava tomando sobre si os nossos pecados, o castigo que nos era devido. As Escrituras dizem que ele foi moído pelas nossas iniquidades, foi ferido pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, quando nós reconhecemos a santidade de Deus, quando nós compreendemos a morte de Cristo na cruz, Cristo chegou ao ponto de dizer: Deus meu, por que me desamparaste? A resposta está justamente nisso. Ele estava tomando nossos pecados sobre si, as nossas transgressões, e por isso ele foi afastado de Deus o Pai. O pecado afasta o homem de Deus e traz uma sentença de Deus sobre o homem. Se nós reconhecermos a Cristo neste dia de hoje, se nós reconhecermos a sua morte lá na cruz, nós somos justificados, nós somos perdoados, santificados e levados a servi-lo com temor e reverência. Reconheça Jesus hoje, reconheça a santidade de Deus na sua vida hoje, porque Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Hebreus 1 e o verso de número 9 diz que ele ama a justiça, mas odeia a iniquidade. Salmo 5, no verso 5, vai dizer para o homem se arrepender. Vai dizer para o homem se voltar a Deus. Vai dizer para o homem se converter dos seus maus caminhos. Por quê? Porque Deus é santo. Então, no dia de hoje, nós devemos compreender essa questão da santidade. Devemos temê-lo por causa disso. De modo que as Escrituras vai nos aconselhar dizendo para nós que, porque nós temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando nossa santificação no temor do Senhor. Isso está em 2 Coríntios capítulo de número 7, o verso de número 1. Então, a santidade estará sobre nossas vidas quando nós temermos a Deus, termos reverência pelo que Deus é e pelo que Deus faz. A Bíblia vai falar para nós que nós devemos temê-lo a Deus por causa dos seus atributos. Olha que interessante. Os atributos de Deus é uma natureza que só Deus possui. Exemplo, Deus, ele é onipresente. Isso é, Deus está em todos os lugares. A Bíblia vai falar para nós que, estando o Senhor nosso Deus em todos os lugares, ele conhece todas as coisas.
O Salmo de número 139, Davi, ele declara dizendo: para onde eu me fugirei da tua face, ou onde eu irei do teu espírito? Se eu subir aos céus, tu aí estás. Se eu descer ao próprio inferno, tu ali também estarás. Se eu tomar as asas da alva e ir para o deserto, até ali a tua mão me susterá. Então, não tem como fugir da presença de Deus. Hebreus 4:13 diz para nós que não há criatura alguma encoberta diante dos seus olhos. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes diante da vista daquele com quem havemos de tratar. A sua onipresença nos leva a temê-lo. A sua onisciência nos leva a temê-lo. O que é onisciência? Onisciência é que Deus não está apenas em todos os lugares, mas Deus conhece tudo em todos os lugares. Por isso, vai dizer para nós sobre a sua onipresença, a sua onisciência, que Deus, ele não vê como o homem vê. O homem olha para a aparência, mas o Senhor olha para o coração, diz a sua palavra. Ele declara através do profeta Jeremias, no capítulo de número 17, que ele sonda mentes e corações para dar a cada um segundo as suas obras. Então nós devemos temê-lo. Por quê? Porque ele está em todos os lugares, porque ele conhece todas as coisas. Por quê? Porque ele tem todo o poder e porque ele é santo. As Escrituras vai dizer para nós que um dia haverá uma prestação de contas. E aí diz o apóstolo Paulo na 1 de Coríntios 4, o verso de número 5: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, que revelará os desígnios dos corações e dará a cada um segundo as suas obras. Olha só, o que vai ser julgado naquele grande dia do Senhor não é apenas as obras, a aparência humana, mas o propósito, a intenção do coração. Isso nos leva a temê-lo, isso nos leva a ser santo, não somente no exterior, mas também no interior. Agora, o que a Bíblia vai falar para nós a respeito desse temor? Provérbios vai dizer para nós no capítulo 22, no verso 4, a recompensa, o galardão do temor do Senhor é riqueza, honra e vida. Quem reconhece a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz, terá riqueza, terá honra e terá vida. Deus, ele abençoa aqueles que o temem. Veja como Jó foi abençoado. E mesmo passando por uma aprovação extraordinária, Jó reconheceu a Deus pelo que ele é e pelo que ele faz. O temeu. E a Bíblia diz que o último estado de Jó foi ainda maior do que o primeiro. Por quê? Porque Jó era um homem temente. O próprio Deus dá testemunho de Jó, que Jó era temente a Deus e que se desviava do mal. Então, a palavra de Deus para nós no dia de hoje, para que tenhamos riqueza, honra e vida, para que Deus venha nos abençoar, é: temei a Deus e dai-lhe glória. Nós vamos orar agora, debaixo dessa fé, debaixo dessa palavra, e vamos consagrar o nosso dia ao Senhor nosso Deus. Se você puder agora, feche os teus olhos, coloque a sua vida agora diante de Deus e peça que o espírito de temor do Senhor venha sobre a sua vida, para que neste dia, a Bíblia diz, pelo temor do Senhor, os homens se desviam do mal. Nós possamos viver no temor do Senhor e sermos abençoados. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, recebemos a Tua palavra e nós, desde agora, apresentamos o nosso dia a Ti. Declaramos, Senhor, que o espírito de temor do Senhor venha sobre nós. Sim, querido Espírito Santo, coloque em nossos corações o temor do Senhor. Tua palavra declara, Senhor nosso Deus, que ao nós temermos a Ti, seremos livres dos caminhos maus. Ao nós temermos a Ti, seremos recompensados com as Tuas bênçãos que enriquecem e não acrescentam dores. Ao nós temermos a Ti, Senhor, Tua palavra declara, aleluia, que no dia do juízo, no dia, Senhor, em que o Senhor revelará os desígnios e as intenções dos corações, nós estaremos em paz contigo, Senhor nosso Deus. Pois nesse momento reconhecemos a Jesus.
Reconhecemos, Senhor, nossos pecados, reconhecemos nossas faltas e nossas falhas, e em nome do Senhor Jesus pedimos a Tua purificação, e em nome do Senhor Jesus pedimos e clamamos para que venhamos a andar por veredas de justiça, por Teus caminhos santos, para que possamos fazer a Tua vontade, Senhor. Que nesse dia, meu Pai, este filho e esta filha que Te teme, este filho e esta filha que Te reconhecem em todos os seus caminhos, em temor, em reverência. Senhor, seja ele e ela visitado agora e abençoado. Porque quem teme a Ti, ó Senhor nosso Deus, não tem temor dos homens, não tem temor dos demônios, não tem temor do diabo. Quem teme a Ti, Senhor nosso Deus, aleluia, esse vai prevalecer, esse vai vencer, porque se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós apresentamos o nosso dia a Ti e pedimos que este dia venha a ser no temor do Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Vamos viver no temor do nosso Deus, porque nós já sabemos tudo que Ele é, tudo que Ele faz, nós já sabemos que haverá uma recompensa, que o Senhor nos abençoará ao andarmos no seu temor. Eu quero convidar você agora a escrever aí nos comentários, escreva aí, eu andarei no temor do Senhor. Isso, escreve aí para nós concordarmos nesta mesma fé. Deixa o seu like também para que o vídeo seja impulsionado para outras pessoas. Eu louvo a Deus por você que está chegando hoje no nosso canal. Seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever aí. Aciona o sininho de notificações para que você possa receber todas as nossas orações, os vídeos que são postados durante o dia, as orações pela manhã. E também não se esqueçam, entre nesse propósito, compartilhe com mais 3 contatos, com mais 3 amigos seus, seja no WhatsApp, seja no Facebook, seja, enfim, compartilhe para que nós possamos estar aumentando a nossa corrente de oração e a nossa família da fé aqui neste canal. Deus abençoe o seu dia e até amanhã, em nome do Senhor Jesus.